Então, são 8 horas. Então, vamos começar. E daí a gente faz o seguinte, Silvio. Eu apresentei você aqui para os dois, Vivi, Viviane, Rafael Rodarte, somos todos quiropraxistas. Quem for entrando vai pegando aí no meio. Mas eu fiz essa pequena introdução. A gente que não falar, a gente fica no mudo e depois a gente pode fazer umas perguntas para o Silvio, se der tempo. O Silvio tem 1 hora com a gente, não é, Silvio? É. Tá. Você Muito vai bem. mostrar a sua cara para a gente ver você um pouquinho só, não? Eu não sei como é que faz aqui, deixa eu ver, peraí. Ask to start video, ó, perguntei para você. Aê, Silvio Molo! Boa noite. Ó, Viviane, Rafael Rodarte, quiropraxia. Boa noite. Muito bem, muito prazer. Prazer. Silvio, a gente tem uma crise de identidade na profissão. É um auê isso, porque chegaram há poucos anos, somos muito poucos quiropraxistas aqui, a gente deve ser uns 1.000 formados, uns 500 exercem a profissão, e dentro desses 500 tem uma minoria que descobriu o vitalismo faz quantos anos? Uns 10 anos, não? Menos. Uns 7 anos no Brasil, porque quiropraxistas estrangeiros com mais experiência, que são vitalistas, que ficam em cima do... fazem suas práticas e constroem em cima do vitalismo, começaram a ensinar aqui. E daí me veio o clique para chamar você. Algumas pessoas aqui, a Vivi já viu aquele seu vídeo, algumas pessoas viram ou não. E o que você sugere de como ser a dinâmica? Vai, se a gente faz perguntas, se você fala um pouco. Olha, eu vou falar um pouco e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, né? Então, nós estamos falando através do vitalismo 2 vezes. Primeiro, que eu tenho uma energia que anima a minha vida, que me permite falar. Então, me permite falar. Então, eu tenho ânimo para falar. Se a minha energia acabar, eu não falo mais. Acabou a minha energia, eu não converso, eu não coço o olho, eu morri. Agora, quando o indivíduo morre, você vai a um velório, dá os pêsames, sinto muito, lamento, era tão bonzinho, toda aquela conversa toda. Porém, é uma pergunta de velório, a pessoa vai falar assim, mas ele morreu do quê? Aí o outro vai falar assim, ele morreu de câncer. Câncer de próstata. Conversa de velório é baixinha, né? Desculpa a minha chatice, mas ontem à noite ele já estava com câncer. Ah, estava. Faz 3 anos que ele está com câncer, ele operou, fez rádio, fez químio, coitado, teve que amputar uma perna. Conversa de velório. Entendi. 3 anos. Desculpa continuar com a minha chatice, mas agora que ele está morto, ele continua com câncer ou ele não tem nada? Aí o outro pensa um pouco e fala, bom, ele continua com câncer. Aí o chato que chegou fala, bom, então ele não morreu de câncer. Ele morreu com câncer. Porque ontem à noite ele estava vivo com câncer e agora ele continua com câncer, porém ele não respira mais. Bom, é verdade. Pois então. E aí dentro dele tem adrenalina, serotonina, deidroepiandrosterona, ácido clorídrico, enzimas, hormônios, está tudo lá dentro. Por que não funciona? Ele não funciona mais porque acabou a faísca, acabou a pilha, acabou a bateria. Não é alma, não é espírito, não reencarna. Acabou a bateria. É um aprendizado de colegial que, se você juntar 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio, você tem água. Olha, você pode juntar 2 bilhões de átomos de hidrogênio com 1 bilhão de átomos de oxigênio, você não vai ter nada, enquanto você não tiver uma faísca.
É a condição para a existência da água, é a faísca. Faísca é isso, é o vital, é a energia, é o que anima a vida. Muito bem. O que anima a vida é essa energia, portanto, nós somos perfeitos. Perfeitos desde que nascemos até o dia que morremos. E esse período que compreende do nascimento, da saída da mãe, à morte, é o tempo que a gente tem pilha. Uns têm pilha Duracell, outros têm pilha amarelinha. Quando essa energia está sendo distribuída no organismo em harmonia, esse painel do pensamento ao dedão do pé não fala nada. Quando essa energia está desarmônica, esse painel expressa a desarmonia. Então, a pessoa tem dor de cabeça, tem nariz entupido, tem dor de estômago, bursite, uveíte, gastrite, unha encravada, caspa e mau cheiro no pé. Pode escolher. 11.000 doenças, pode escolher. Tudo, qualquer uma delas é fruto da desarmonia da energia que anima a vida. A medicina comum é uma medicina organicista, mecanicista. É uma análise, não é uma crítica, eu não acho, pode ser. Não, é uma medicina que trata as partes. É uma medicina que trata as partes isoladamente e trata através do mecanicismo, da interação de uma droga, de um medicamento, com aquele órgão que está se manifestando. Então, a pessoa está com o nariz entupido, ela pinga Nasonex no nariz, o nariz desentope. Pronto, acabou. Assim é, eu não acho, assim é a medicina comum, dita erroneamente alopática. Não quero perder aqui a linha, que é justamente o organicismo da medicina comum. Porém, esse fato de curar isoladamente uma parte do corpo significa que você está negando visceralmente, radicalmente, na base, uma lei universal. Muito bem. Temos uma lei universal chamada lei da gravidade. Jogou para cima, vai cair para baixo. Não adianta ir de joelhos para Aparecida do Norte, fazer uma novena, chegar lá na frente de Nossa Senhora e falar: Senhora Aparecida, segurai este celular. Aí você joga para cima, ele não vai ficar lá em cima, ele vai cair para baixo. Chama-se lei da gravidade. É lei. Não tem bispo Macedo, não tem umbanda, não tem papa. Jogou para cima, cai para baixo. Muito bem. Todos aqui que passaram pelo colegial, pelo menos, ou mesmo quem não passou, porque hoje eu conversei com uma pessoa que não estudou, fez o primeiro grau só, e essa pessoa me incentivou a ficar falando, e eu disse para ele se ele conhecia a lei de Lavoisier. E ele me deu uma resposta lá, que eu não lembro mais qual era, mas ele me deu uma resposta completamente errada. Não era. Eu falei, não, não é isso. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, daí ele continuou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É lei. Não fui eu que inventei, não é conversa de homeopata, não é religioso, é regra do universo. Aliás, chove por causa da lei de Lavoisier.
chove porque nada se perde, tudo se transforma. Você encontra um amigo mancando na rua, e aí você fala, nossa, amigo, que pena que você está mancando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele fala, ai, você não sabe, eu estou com uma frieira deste tamanho, estou fazendo 3 meses, já fui em 2 dermatologistas, passei 10 pomadas, não sara. Nossa, amigo, que coisa, né? Você sabe que ontem eu estava vendo televisão e eu vi o Neymar falando na TV, não passe vergonha, passe Vodol. Você já experimentou Vodol? Não, nunca ouvi falar. Então, quem sabe se você usar Vodol, você não sara da frieira. Muito bem. Passa 2 meses, você encontra um amigo de shortinho, foninho no ouvido, cabelinho espetado, correndo na rua, sem mancar. Aí você alcança ele e fala, nossa, amigo, fiquei tão feliz de te ver correndo, sem mancar, sarou da frieira. Ele fala, Silvio, você não vai acreditar. Olha, não tem mais nada, desapareceu tudo graças a você e ao Neymar. Eu estou para escrever um e-mail para o Neymar, para agradecer. Daí você fala, nossa, amigo, mas você está com a boca torta, o que está acontecendo? Só um minutinho, peraí. Clássica do Silvio. Tem que perguntar do navio também para ele. Nossa, amigo, o que está acontecendo? Daí ele fala, eu estou com paralisia facial, estou indo aí no neurologista, ele me deu está me dando cortisona, falou que às vezes nem volta, sabe? Ele falou que no mínimo 2 anos, mas estou aí tratando, né? A vida é assim, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. A vida não é assim, não. A vida, ela é quando você nega as regras, quando você transgride as regras, você, eu nem digo que é um preço a pagar, é apenas uma resposta da natureza. Você tira do lugar, vai aparecer em outro. Eu não acho isso. Isso é lei de Lavoisier. Então, não adianta dizer que eu sou louco, ou espernear, dizer que da onde eu fui tirar isso, eu não tirei de lugar nenhum, é uma lei. Da lei da gravidade também não fui eu que inventei. Então, pode falar. Silvio, uma pergunta. No caso, somos quiropraxistas, né? A gente é focado em subluxação vertebral, que pressupõe que é uma interferência no sistema nervoso central que vai comprometer a expressão total da inteligência inata, né? Que é a inteligência do próprio corpo se regular. Então, a gente tem um foco específico querendo visar o equilíbrio todo, né? Essa crise, querendo ser vitalista no sentido de fazer o mínimo de interferência, mas a gente está fazendo uma interferência no sistema nervoso. Então, eu acho que eu devo continuar o meu discurso, e aí é verdade, daí vocês devem tirar as suas conclusões, entendeu? Porque, inclusive, apurar as suas observações, se vocês curaram alguém e alguém falou, graças a Deus, eu nunca mais tive nada. Aí vocês fizeram mal para a pessoa. Então, é uma questão também de percepção da evolução do paciente. Não existem braços ou pernas doentes. Existem pessoas que sofrem das pernas e dos braços. Quando você dá uma topada numa pedra, vocês podem fazer essa experiência. Pergunta aí para qualquer pessoa, para qualquer, não digo, mas para 90% das pessoas, você pergunta o que acontece quando dá uma topada numa pedra. A pessoa responde que dói, a pessoa responde que sangra, a pessoa responde que pode quebrar, pode luxar, que você vai mancar, e a pessoa só fica no dedo, ninguém responde mais nada, todo mundo fica lá no dedo. Eu te digo que quando uma pessoa dá uma topada numa pedra, a segunda coisa que acontece é isso, é franzir o senho.
E a terceira coisa é o xingamento. Ou seja, alguém poderia pensar que o pensamento se localiza no dedão do pé. Porque a pessoa estava bem, estava feliz da vida andando, bateu o pé e xingou. Bateu o pensamento, por isso que xingou. Ah, muito bem. Isso 20 mil anos atrás, alguém talvez possa ter dito isso. E foi aclamado, aplaudido, fizeram congresso, apresentaram trabalhos. Foi maravilhoso. 20 mil anos atrás. 1000 anos depois, alguém chegou para um outro e falou, sabe, dizem que o pensamento se localiza no dedão do pé. Você sabe que eu acho que também se localiza no estômago? Por que no estômago? Ah, porque outro dia eu fui numa festa e eu estava lá dançando, uma banda maravilhosa, e me divertindo, rindo. E, de repente, eu bebendo e comendo um quibezinho, uma esfirrazinha, uma empadinha. Daqui a pouco passou uma trouxinha de camarão, sabe? Eu comi aquilo, eu vi que não estava bom, sabe? Rapaz, passou os 40 minutos, eu comecei a ter enjoo, comecei a ter enjoo, corri para o banheiro, tive vômito, diarreia. Fiquei um tempão lá no banheiro. Quando eu saí, a banda parecia que estava tocando dentro da minha cabeça. Acabou com a minha festa. Fui embora e eu então pensei comigo, eu estava tão feliz, dançando, tão alegre, rindo, aí comi aquele negocinho lá e passei a ficar mal-humorado, quis ir embora da festa e passei o domingo inteiro de molho. Então, na verdade, aquele camarão modificou o indivíduo. Aquela topada modificou o indivíduo. Uma pessoa que foi passada para trás do trabalho, que sofreu uma decepção dentro do trabalho, ou uma decepção amorosa, ou você pode escolher o que de aspecto abstrato, de que venha do aspecto psicológico, essa pessoa vai ficar sem apetite, o intestino dela pode prender ou soltar, ela vai ficar mais friorenta, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter dificuldade respiratória, a respiração não é completa. Ou seja, a doença não vem da mente, nem do dedão do pé. A doença vem da desarmonia da energia que anima a vida. Portanto, vitalismo é compreender isso ainda mais profundo que você possa imaginar e entender que existem regras para adoecer e existem regras para sarar. Então, tem uma regra para adoecer que diz, você tira de um lugar, você vai ficar doente em outro. Esse outro nunca é melhor, nunca, nunca. Você nunca deixa de ter dor de estômago para ter caspa. Você deixa de ter caspa para ter dor de estômago. A doença sara de dentro para fora e piora de fora para dentro. A doença sara de cima para baixo. A doença sara do mais recente para o mais antigo, a doença sara do mais grave para o menos grave. Isso são regras observáveis de evolução de doenças. E quando você fala nisso, você está falando de todo, você está falando de gente. Você não está falando de neurologia, nem está falando de hérnia de disco. Você está falando de indivíduo. Existe uma outra regra também, que é a regra para a cura, que é antes de o indivíduo melhorar, antes de melhorar, ele piora. Que é o inverso da regra da morte. Porque a regra da morte é melhora e morre. Se melhora para morrer, piora para sarar. Então, você, quando está tratando de alguém, você tem que estar atento a tudo isso. Porque a primeira coisa que você tem que saber como praticante de tratar o sofrimento de alguém,
a primeira coisa que você precisa ter em mente é não fazer mal. Primum non nocere. Isso daí é uma coisa hipocrática, é de 2000 e tantos anos atrás. Primeira coisa é não fazer mal, depois vamos ver se dá para ajudar. Agora, pensando que não existem braços ou pernas doentes, e sim pessoas que sofrem das pernas e dos braços, eu digo que qualquer pessoa que procure uma terapêutica, seja ela qual for, seja alopatia, seja psicoterapia, seja quiropraxia, seja homeopatia, a pessoa senta lá na frente do profissional e ela fala: olha, estou te procurando porque eu estou o que eu não sou. Me quero de volta. Aí o médico fala: e o que te incomoda? Olha, o que te incomoda? Olha, me incomoda justamente que eu estou o que eu não sou. Então, quando ela fala estou o que eu não sou, as pessoas, 90% das pessoas que procuram terapêuticas, elas falam: olha, eu tenho tido muita dor de cabeça. Aí o médico pede tomografia, pede exame do líquor, pede leucócito, linfócito, pede 1000 exames. Agora, qualquer que seja a resposta que o exame dê, se o exame der, por exemplo, um tumor no cérebro, que seja, claro que um tumor do tamanho do cérebro não tem discussão se a gente, como é que a gente vai tratar. A gente tem que descomprimir aquele cérebro, ou seja, tem coisas que são iminentemente cirúrgicas. Tem uma pedra no rim desse tamanho para passar no ureter que é desse tamanho. Não passa. Eu exagerei, mas, né, uma pedra desse tamanho não passa no ureter. Você tem que ir lá e tem que bombardear aquela pedra, ou tem que abrir, tirar aquela pedra para poder liberar o canal do ureter, porque é uma coisa mecânica. E é muito delicada é muito tênue esse limite da hora cirúrgica e da hora não cirúrgica. Então, se uma pessoa me procura com um tumor no cérebro, primeiro eu vou dar remédio para ela. Eu vou dar um remédio para o todo dela. E se ela me procura com tumor no cérebro deste tamanho, e ela está enxergando duplo ou está com a visão embaçada, e ela está gaguejando para falar que ela não era, eu vou dar um remédio para ela, eu vou dar um remédio para o todo dela, vou dar um remédio para essa energia vital dela e vou tentar dar condição para essa energia caminhar em direção à reharmonização. E vou acompanhá-la, vou esperar uns dias da ação do remédio e vou perguntar para ela: e daí, como é que está a sua visão? Aí a pessoa vai falar: continua dupla e borrada. E continua borrada. Ou seja, eu estou vendo que ela continua gaga com a visão borrada. Tá bom. E o seu sono? Meu sono melhorou. Estou dormindo bem. Antes eu acordava várias vezes à noite, agora eu tô dormindo a noite toda. E aquele enjoo que você sentia de manhã? Melhorou também. Nossa, eu tinha até esquecido. Que bom. Ou seja, o medicamento produziu um efeito nela e ela conseguiu. E a gente percebe melhoras no paciente. Porém, continua gago e com a vista borrada. Bom, aí eu vou repensar o remédio. Eu vou dar um novo medicamento, vou dar continuidade ao tratamento. E enquanto eu observar que a pessoa está tendo melhoras, eu não vou encaminhar para uma cirurgia. Agora, tudo continua igual. A pessoa tem dores e as coisas estão difíceis. E o remédio vital não está conseguindo dar uma condição de superação para aquilo. Eu vou falar: olha, eu acho que é um limite mecânico.
acho que a gente tem que ir para uma cirurgia. Bom, eu comparo a vida da gente a um navio russo carregado de sorvete, que tem que entregar esse sorvete na África do Sul. A condição para o navio sair do porto é ter vida. Enquanto ele não tiver vida, o navio não sai. Assim, nossos pais nos inventam, e a gente, uma coisiquinha assim, tem um caminho. A gente suja, manda pelo cabo, a mãe limpa, devolve, a gente vai crescendo, sujando, andando, limpando, devolvendo. Quando a gente faz, e tem o cordão. Quando a gente faz 9 meses, a gente vira de cabeça para baixo, a gente sai, vem o cordão, vem a placenta e acabou mamãe. Vai ter que respirar, vai ter que comer, fazer cocô, fazer xixi, nascer dentinho e vai crescendo. Ou seja, foi dado partida no navio. E o navio saiu do porto e ele está indo certinho para a África do Sul. Quando chega no meio do oceano, tem várias correntezas. Tem uma lá, por exemplo, que mede 1 quilômetro de largura e anda a 4 quilômetros por hora. Então, você imagina que o navio vem vindo aqui a 40 por hora, ele entra na correnteza e ele começa a sair do rumo. Como é que o capitão sabe que o navio está saindo do rumo? Pela bússola. Muito bem. Acontece que esse navio é muito moderno e ele tem um painel enorme. Qualquer coisa que altera no navio, o painel acusa. Se abrir a porta do banheiro do porão e não fechar, acende uma luzinha, o capitão manda fechar a porta, a luzinha apaga. E o navio pegou a correnteza e ele começa a sair do rumo. E o capitão não sabe porque é só água. Porém, começa a acender uma luzinha cor de abóbora no painel, o capitão vê aquela luzinha, ele larga tudo e vai lá ver o que é. Chega lá, ele olha, está escrito embaixo o que é, em russo. E ele não sabe. Ele fala, ai meu Deus, e agora que acendeu essa luzinha, não sei o que é. Bom, eu não vou me preocupar, vou chamar o especialista em luz cor de abóbora, que deve saber. Atenção, especialista em luz cor de abóbora, comparecer a ponto. Pois não, capitão, eu sou pós-graduado em luz cor de abóbora. O que está acontecendo? Olha, amigo, está acendendo ali aquela luzinha, eu não sei o que é. Aí o rapaz vai lá. Ih, capitão, está escrito em russo, eu também não sei. Mas eu sou especialista, eu vou examinar. Aí ele vai atrás do painel, ele acha um fiozinho, ele segue, e ele descobre que é a luz da bússola. É claro, é uma historinha, né? Mas elucida muito bem. Aí ele descobre que é a luz da bússola, daí ele volta e ele fala, capitão, é a luz da bússola. Ele dá um diagnóstico. O capitão agradece e fala, bom, e como é que a gente vai resolver isso? Aí o rapaz lembra que um dia o nariz dele entupiu e ele, obviamente, não foi ao gastro, ele foi ao otorrino. Chegou lá e falou, doutor, olha, doeu atrás do meu nariz. Aí o médico fala para ele assim, olha, senta que eu vou examinar. Aí ele examina de um lado, examina do outro, aí ele volta para a cadeira dele e fala, olha, amigo, você está com uma hipertrofia do corneto mediano. O cara escuta isso, ele fala hipertrofia, hiper é câncer. É grande, hiper é grande. É, doutor, hipertrofia. E é grave, doutor. Daí o médico fala, não, calma, é uma rinite. Ai, puxa, o senhor falou. Ah. Daí ele falou mais fácil um pouco, o rapaz entendeu. Agradeceu, obrigado, doutor. E como é que resolve isso? Aí o rapaz lembra que um dia ele. Ah, não, como é que resolve isso? Aí o médico fala: ah, isso é simples, você vai pingar Nasonex. Ele passa na farmácia, compra o remédio, ele pinga no nariz, mas é uma gota. É incrível.
o nariz desentope, ele fica feliz da vida. Ele lembra que um dia ele estava com frieira e ele viu o Neymar falar, ele passa a bola na frieira e a frieira some. Ele lembra dessas coisas e ele faz igual, o especialista em lusco de abóbora, ele faz igual. Ele vai atrás do painel e corta o fio e pergunta lá de baixo, apagou, capitão? Aí o capitão olha, graças a Deus, apagou a luzinha. Ah, então tá bom, o senhor me chamou aqui por uma luzinha que acendeu, fiz apagar, o senhor pode continuar a viagem. E a vida continua. Só que o navio não está mais no rumo, ele está fora do rumo. E ele está andando a 40 por hora, uma beleza, indo para um outro caminho, mas uma beleza no meio do mar. Daqui a pouco começa, pi, 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 uma luzinha vermelha do outro lado, o capitão vai lá, está escrito em russo, ele chama o especialista, que também não sabe, mas que vai examinar, o especialista vai atrás do painel, ele acha um cabo, ele não acha um fiozinho, ele acha um cabo, é pior. Ele acha o cabo e ele segue o cabo que vai até a parede, daí o cabo sobe pela parede. Ele desmonta a parede, o cabo continua e vai no outro andar e no outro, lá no alto do mastro. Ele descobre que vem do GPS, depois de uma bateria de exames, que é uma palavra que as pessoas adoram. E aí ele descobre que é a luz do GPS e ele então sai lá de baixo e ele fala, capitão, é a luz do GPS. Ele dá o diagnóstico. O capitão agradece e fala, bom, e como é que a gente vai resolver isso? Ah, deixa comigo que eu sou especialista, eu resolvo. Ele pega um alicatão desse tamanho, ele vai lá atrás do painel e corta o cabo. E pergunta lá de baixo, apagou, capitão? O capitão olha, graças a Deus, não estou sentindo mais nada. E a vida? A vida continua. O navio continua andando. E o capitão começa a sentir frio. E aí ele fala, engraçado, nunca senti frio nessa viagem. Ele põe um agasalho, continua tocando o navio, desvia de iceberg, volta e tal. Aí ele olha no relógio, 6 da tarde no Brasil. Ele vira para o imediato e fala, amigo, 6 da tarde no Brasil. Vou ver minhas novelas, quando for 10 e pouco eu volto. Muito bem. Ele vai lá para a sala dele, chega lá, ele liga a TV, não pega nada. Mas como? Ele tinha grudado a parabólica no satélite para não perder um capítulo da novela. E agora não me pega a novela? Como é que pode isso? Bom, acontece que conforme o navio foi saindo do rumo, a parabólica foi saindo junto e perdeu o sinal do satélite. E o navio? Ah, o navio está uma beleza, continua andando a 40 por hora. Aí ele fica nervoso, ele fala, vou tomar um chá. Ele vai na cozinha, liga o fogo, não pega fogo. Não pega. Por que não pega fogo? Não pega fogo porque o gás que você usa para ir para um lugar tropical é diferente do gás que você usa para um lugar gelado. Você tem que pôr um aditivo lá, senão não pega fogo mesmo. Então, o fogão não funciona, a televisão não pega, o capitão sente frio. Mas e o navio? Ah, o navio está uma beleza, está andando a 40 por hora. Bom, a vida da gente é assim, ela vai avisando que o navio saiu do rumo, ela vai avisando que a energia está em desarmonia. E quanto mais você navega nessa energia em desarmonia ou nesse descaminho, mais você cronifica a doença. Então, as doenças vão se arrastando. Ah, eu uso bombinha. Ah, eu tomo remédio para pressão. Ah, eu tenho uma enxaqueca. Ah, eu tenho má digestão, tenho que tomar omeprazol. Eu tenho insônia, tenho que tomar roipinol, tenho que tomar um indutor do sono. Ou seja, na verdade, todas essas falas são expressão do descaminho. E o pior de tudo é que o navio vai chegar num porto e o capitão vai descer e vai falar, amigo, eu vim trazer esse sorvete aqui do Brasil. Aí o cara olha e fala, mas capitão, que é Groenlândia, capitão? A gente só toma sopa, o senhor errou o caminho. O senhor tem que ir para a África do Sul. Lá eles tomam sorvete, lá eles chupam sorvete. Então o senhor tem que refazer a rota para ir lá para a África.
Então, a minha compreensão das pessoas que me procuram é que elas procuram com o navio fora do rumo. E elas me contam onde está esse navio através de cada sintoma e falam, olha, meu navio está nessa latitude e longitude. E a homeopatia, através da experimentação dos remédios em pessoas sãs, ou seja, a experimentação de remédio no são provoca sintomas. A compilação desses sintomas, que são as chamadas matérias médicas, o que não difere em nada da medicina comum, porque a medicina comum você pode pegar a bula, tem toda a ação do remédio, de para que ele serve e depois de contraindicações, efeitos colaterais, reações adversas, está tudo escrito lá. Para o homeopata, o homeopata usa as reações, o que seria chamado na medicina comum de reação adversa. Então, ele compara as coisas que o indivíduo sente e ele procura qual é o medicamento que manifesta sintomas semelhantes àqueles que o paciente relata. Quando ele encontra, ele dá aquele medicamento e ele está praticando a lei da semelhança, ou seja, ele está... aí é claro que entra vitalismo, porque eu vou falar já já, mas antes do vitalismo, ele está dando ao paciente o sofrimento do paciente. Por isso se chama homeo, porque usa o mesmo medicamento que provoca para curar. Então, exemplos de lei dos semelhantes é, por exemplo, um indivíduo que vai à praia, esquece da vida e se queima pelo sol. Quando ele for embora para a casa dele, ele abre o chuveiro e toma um banho fresquinho. Ai, graças a Deus. Quando ele sai do banho, ele começa a queimar tudo de novo, não consegue nem dormir direito de tão queimado que ele está. Isso daí chama-se lei do contrário. Ou seja, você aplicou o contrário daquilo que te incomodava. Então, você estava queimado, você pôs uma coisa fresca. Uns passam pasta de dente, assim vai. Se você chegar na sua casa e tomar um banho morno para quente, vai arder, arder, arder no começo, que é o que eu chamo de piora para melhorar. Vai arder, 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 e logo depois o indivíduo vai conseguir tomar aquele banho, meio ardendo, meio assim e tal. Ele fica lá um pouquinho, daí ele fica lá uns 5 minutos, ele sai do banho. Eu posso garantir para vocês que a queimadura dele terá melhorado muito. Um exemplo semelhante é queimar a mão no forno. Você queima a mão no forno, você corre pôr a mão na água fria. Você tira a mão, volta, queima tudo de novo. Tenho certeza que todos já fizeram isso. Queima tudo de novo. Você pega e põe a mão na água fria e assim você passa uma tarde inteira. Põe no frio, tira. Põe no frio, tira. Se você puser na água morna para quente, vai arder, 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 arder. Aí você vai equilibrando a temperatura da queimadura com a da água. Quando você tirar a mão, você não vai precisar pôr a mão mais em lugar nenhum, terá melhorado a queimadura. Então, isso é um exemplo de lei da semelhança. Agora, o remédio homeopático, ele é um remédio que ele é feito de princípios ativos, como, por exemplo, estricnina, como, por exemplo, arsênico, como, por exemplo, pólen de alguma planta, como, por exemplo, veneno de algum animal. Agora, o medicamento, vamos supor que você queira fazer o medicamento a partir de estricnina, que é a Nux vomica. Estricnina é um veneno mortalíssimo, entendeu? Mastigou, morreu. Desse jeito. Você pega muito superficialmente, você pega meio copo de estricnina e adiciona meio copo de álcool. Mistura aquilo, você tem uma coisa chamada tintura-mãe. Dessa tintura-mãe, você tira uma parte, põe num frasco, e põe 99 partes de hidroálcool.
agita 100 vezes, você vai ter a primeira diluição da homeopatia, que é o C1. Aí você tira uma parte do C1, põe no frasco, põe 99 de álcool, agita 100 vezes, você vai ter o C2. A partir do C12, ou seja, da 12ª vez que você diluiu e acrescentou álcool, uma gota, uma parte. De novo, uma parte 99 de álcool, outra vez. A partir do C12, você, por esse método de diluição, você chega no limite da divisibilidade da matéria, que é conhecido como número de Avogadro. Todo mundo aprendeu aqui no colegial e já esqueceu. E eu também tinha esquecido. Esse número é 6,02 vezes 10 a menos 23. Ou seja, C12, ou seja, o limite da divisibilidade da matéria, que é o C12, o C13 você já não tem nenhum traço de matéria mais. Nenhum traço. Ou seja, como dizem alguns, inclusive na França era proibido, eu não sei se ainda é, mas era proibido vender acima de C12, porque dizia-se que era enganação. Acontece que as experimentações, esses livros de matéria médica que eu falei, que tem os medicamentos, a descrição dos medicamentos, a experimentação dos medicamentos para conhecimento das suas propriedades nos diversos organismos, ela é feita com C30, ou seja, 30 vezes diluído e dinamizado, 30 vezes. Aí você pega lá aquele 30 e daquele remédio você vai chupando 2 glóbulos todo dia. Eu me lembro de uma reunião, de um congresso que eu fui, onde estava presente um diretor do Instituto Butantan, isso tem 35 anos, um diretor do Instituto Butantan, que era um senhorzinho respeitável, era um professor, doutor, e ele era um crítico da homeopatia. Ele sempre falava mal da homeopatia, toda oportunidade que ele podia. E uma amiga minha estava passando pela rodinha que ele estava ali, todo mundo ouvindo o que ele tinha a dizer, e ela ouviu, então, ele falando que a homeopatia é placebo, é uma enganação, não funciona, não serve para nada, que idiotice, essas coisas. Né? Não sei como é que pode alguém acreditar. Tal. Aí ela voltou para a rodinha, ficou escutando um pouquinho, foi se irritando o suficiente para dizer para ele o seguinte: olha, professor, se o senhor acha que homeopatia é placebo, é mentira, é enganação, na segunda-feira eu vou encaminhar para o seu escritório um frasco com 200 glóbulos de mercúrios solúveis 30, C30. Vou encaminhar e o senhor vai provar para todos nós que homeopatia é o placebo, porque são glóbulos de açúcar de leite. Todo dia o senhor vai pôr uma bolinha na boca. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu vou garantir para o senhor que depois de 10 dias o senhor terá conhecido o inferno. E ela disse tudo isso porque esse medicamento mercúrio é um medicamento exuberante, sabe? Está escrito lá na experimentação dele, a exuberância dele. Então, é um medicamento que purga, que arde, que sangra, que escorre, sabe? Que assa, que queima. E então ela foi essa a resposta dele e eu lembrei disso aí para ilustrar. Então, eu sei que estou falando para quiropraxistas, sei que pessoas sofrem de dores e tudo mais, e sei que o trabalho de vocês é importante, ajuda muita gente. E como vocês disseram aí a respeito de
de uma postura vitalista, eu entendo que a postura vitalista seja aquela onde vocês acompanham o paciente e percebem que aquela sua ação sobre aquele desenquadramento da coluna, ou desenquadramento de uma articulação, ou um músculo que está puxando mais que o outro, e a pessoa anda assim, tudo mais, tal, por uma questão muscular. Então, que vocês façam sua ação e percebam a evolução do paciente sem provocar sintomas em outras partes. Então, certamente, vocês estão fazendo um bom trabalho. E aí, eu ia falar da coluna, sim, eu ia dizer o seguinte, que muitas vezes, quando você vai empurrando o remédio, quando você vai empurrando o navio para as pessoas, sabe por que você escreveu bruxo ali, Serena? Você escreveu bruxo porque em terra de cego, quem tem um olho com catarata é rei. Então fica parecendo que você fez mágica. Não, é brincadeira, Silvio, é brincadeira. Não, tá bom, pode pôr, não faz mal, não, tá bom. Eu não ligo, não. Mas eu quero só dizer que parece que fez mágica. Não, é que o outro é muito ruim, o outro faz muito mal, o outro tem efeito colateral, sabe? Por exemplo, né, que eu estava falando no começo lá, eu falei que a medicina dita alopatia é um erro,